Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da TI Exames, hoje com o professor Wellington, com a Mariana Moio e com o Irineu Cavalcante. A gente acabou de gravar um podcast sobre tendências, sobre o mundo de compliance, e eu pedi para que eles ficassem mais um pouquinho aqui para que a gente pudesse contar a jornada de transformação deles, porque a gente sabe que tem muitos alunos que gostariam, depois de fazer o curso, de conseguir um cargo de auditor, de conseguir atuar como consultor. Quantas pessoas sonham em largar o seu CLT, mas não conseguem, né? Quantos que acham que vai ser impossível um dia trabalhar como auditor, né? Mas têm insegurança de pegar o primeiro trabalho. Então, assim, por mais que a gente tenha bons professores como o Wellington, que a gente faça inúmeras lives, inúmeras palestras, inúmeras aulas, a gente não vai conseguir fazer a transformação dos alunos se a gente não trouxer pessoas como a Mariana e como o Irineu, que possam contar um segredo que existe entre o conhecimento e a ação, entre a realização. E aí eu gostaria muito de ouvi-los. Quais foram os medos, quais foram os bloqueios, o que mais impediu, o que impedia naquele momento de vocês, de fato, decolarem e contar essa jornada. Acho que a gente pode começar com a Mariana, contando de onde ela veio, como ela começou e o que ela faz hoje. Porque acho que a sua história certamente vai inspirar muitas pessoas, sejam de TI, sejam formadas em Direito. Eu acho que a sua história ela é muito motivadora. Obrigada, Flávio. De onde eu vim? De uma família de pais e 3 filhas, eu sou a caçula. Uhum. E quando eu era criança, eu lia os gibis do Mickey Detetive e eu queria ser detetive. Eu queria ser detetive, só que chegou um momento em que eu me deparei, ou eu vou fazer direito, ou eu vou fazer física, porque eu queria ser a mulher do tempo. E aí, na USP, na época que eu ia prestar vestibular, não sei se é assim hoje em dia, porque, enfim, perdi o contato com esse ramo. Você fazia física e no último ano você tinha já uma breve especialização de meteorologia. Só que daí eu me dei conta que eu era muito ruim em matemática. Eu não era ruim, essencialmente, porque na semana que antecediam as provas, eu estudava que nem uma condenada. Tirava 9, tirava 8, tirava às vezes 10 em física e matemática. Pedia ajuda para as minhas amigas que tinham mais facilidade, né? Nas exatas, ia bem. Só que dali uma semana eu já esquecia tudo. E você completou esse curso de física? Não, eu não fiz física. Eu te disse isso na época da escola, né? Uhum. E aí eu não me sentia boa o suficiente e veio aquilo, né? Eu não tive professores que me incentivaram quando criança e quando adolescente. Não, você pode aprender. Porque bom a gente se torna, a gente não nasce bom, né? Só que eu tinha essa coisa de achar que eu tinha que ser a perfeita. E já que eu não era perfeita, eu não fui tentar no que eu não era boa. Uhum. E aí, primeiro eu fiz um teste de vocação para saber mesmo se era direito que eu tinha que fazer. E era. Eu sempre fui muito boa em história, geografia, português. Eu era boa em biologia, você acredita? Enfim. E aí comecei a fazer direito, só que daí chegou no último ano, a impostora, né, bateu mais uma vez na minha porta e eu não prestei a OAB. Cheguei um dia pro meu pai, comecei a chorar, falei, pai, eu não quero prestar essa prova, eu não vou passar. Já tava com aquele pensamento de não passar. E a OAB, durante muito tempo, foi um limbo para mim. E eu queria trabalhar no mundo dos negócios, porque o meu pai era administrador. Ele trabalhava com logística, ele fazia projetos para empresas. Você queria direito empresarial? Nessa linha. Primeiro a gente entra na faculdade achando que vai ser promotora, né? Que vai colocar todo mundo na cadeia e participar de júri, aquele teatro todo. Mas, enfim, não. Depois eu queria ser juíza. E aí eu saí da faculdade não sabendo o que eu queria fazer, mas por medo. E é o medo que você suscitou já no começo da nossa conversa. E só que saindo da faculdade,
como eu queria já suscitar esse lado empresarial em mim, eu fui fazer uma pós-graduação de Direito Ambiental na PUC. Porque eu queria alinhar os projetos que meu pai fazia para as empresas e já conectar a parte ambiental, porque estava muito em alta na época, né? Interessante, porque você sempre procurou associar o que você estava aprendendo ao que você já tinha próximo de você, né? Sim. Acho que é a maneira, né? Mais próxima de exercer o que você está aprendendo. Advogado da minha família não tinha, né, próximo, mas tinha um grande administrador que era o meu pai, né? E ele me dava muitas orientações sobre negócios. E, bom, enfim, fiz essa pós-graduação, fui trabalhar em escritório, mas era sempre um limbo para mim, porque eu não tinha prestado a OAB ainda. Então, eu acabava fazendo atividades que não condiziam com o que eu queria alcançar, e sim com o que eu achava que eu merecia aceitar. E aí, enfim... eu costumo dizer que o que a gente vive na nossa vida pessoal, a gente replica na vida de carreira, né? De trabalho também. Aprendi muito com os meus líderes, né? Os meus gestores, mas sempre era uma relação assim, morde-a-sopra, vamos dizer assim. Quando você se formou, você tinha a ideia de seguir uma carreira dentro de uma empresa? Sim, era um plano. Eu queria ser uma grande advogada de uma grande empresa. Assumir o jurídico de uma grande empresa. Sim. Era seu trajeto. Esse era o meu modelo. E o que te fez mudar no meio do caminho? Por que você decidiu, não quero ser mais, construir uma carreira? Não é que eu não queria ser mais, é que eu não me achava boa o suficiente para conseguir isso. E aí eu fui aceitando o que aparecia. E aquilo, né, que a gente falou no outro podcast, às vezes você deixa a vida te levar, você não cria uma mentalidade resiliente a ponto de vencer os seus medos para tentar alcançar, porque o limbo você já conhece, a situação ruim você já conhece, o não merecimento você já conhece. E que tal se você tentar outro cenário? E nem isso, às vezes, eu acabava tentando. Eu aceitava relacionamentos ruins, eu aceitava empregos ruins que me desmereciam, que me colocavam para baixo, mas porque eu era assim. Eu aprendi a ser assim. E eu achava que era normal ter uma vida assim. Sim. Né? E... Bom, aí passou todo esse tempo, eu mudei para São Paulo, meu pai ficou doente, eu morava em outra cidade. Meu pai ficou doente e daí, em 2016, eu comecei a tomar mais conhecimento de que a tecnologia estava mais perto do direito. Por notícias e também surgiu naquele momento a LGPD estava evoluindo. Exato. Eu sou uma pessoa que eu estava começando a ter obesidade intelectual, que é aquela pessoa que consome muito conteúdo, mas não coloca nada em prática. Porque eu não me sentia capaz. Então, em 2016 eu comecei essa jornada. Não se sentia capaz ou tinha medo? Os dois. Eu achava que as pessoas não iam me escutar. Elas me entendiam melhor como vendedora, como eu falei para você. Em 2013, eu tinha uma lojinha no Instagram, basiquinha. Eu postava foto ali do produto, a pessoa me mandava um direct, ou então comentava ali na foto do produto, já entrava em contato com a pessoa, era papum, assim. E eu vendia bastante. E assim eu ia, né, fazendo as minhas rendas. Mas... a parte técnica do que eu sempre estudei e sempre gostei, eu tinha medo de falar coisa errada, as pessoas não me compreenderem, e assim eu ser julgada ou desmoralizada. E aí conta como é que foi a primeira vez que você deixou de fazer o que te prendia, que você começou a falar o que era para ser falado e que você se impôs em... Quando isso começou? Eu acho que uma coisa levou a outra, Flávio. Eu comecei a estudar privacidade e proteção de dados lá, né? Porque eu comecei a ter conhecimento da elaboração da GDPR. E aí eu falei assim, não, mas se eu quero trabalhar com privacidade e proteção de dados, eu preciso mudar muita coisa que está ali no meu ambiente. Fofoca, falar mais não, né? Falar mais sim para os meus nãos.
né? Não aceitar comportamentos que destoam dessa realidade que eu quero viver. Você percebeu que o ambiente é que estava te moldando a ser insegura? Na verdade, os dois, né? Eu estava muito presa ainda nas coisas que eu achava que eram certas e só que ao mesmo tempo eu atraía ambientes para viver isso. Então eu fui me reformulando, vamos dizer assim. E aí no último emprego CLT que eu tive, eu fui mudando tudo isso, mesmo porque nesse último emprego CLT eu montei uma loja de verdade, uma empresa de verdade, registrei a minha marca, que era uma marca de lingerie e roupa confortável. E eu comecei a vender na internet, contratei pessoas também para fazerem propaganda para mim, porque eu não ia aparecer de lingerie na internet, né? Mas enfim. E aí eu comecei a ganhar dinheiro com isso, só que ao mesmo tempo eu via que várias arestas ainda estavam ao meu redor, né? Muitas pontas soltas. Relacionamento ruim e o meu ambiente de trabalho também me dizia que eu não estava combinando mais com aquilo. A postura que eu queria adotar não estava mais combinando com o ambiente que eu frequentava. Tá. E esse negócio da loja online, ele existe ainda ou é um negócio Não. que você deixou em stand-by? Deixou de existir por ter perdido o sentido, né? Eu ganhei dinheiro com ele, mas hoje em dia a minha marca está à venda. A tua paixão sempre foi associada ao direito, então? Sim. O direito fez você voltar ao rumo de novo. E eu escondi isso. Eu escondi isso por muito tempo. Poderíamos dizer que essa sua experiência como empreendedora te fez romper os medos? Foi um primeiro ensaio? Com certeza. Porque eu acho que o fato de você conseguir ter ganhado dinheiro por si só, sem depender de um CLT, fez você compreender que você era capaz. Sim, porque eu entendi assim, eu preciso fazer dinheiro para sair daqui. E se eu não quero mostrar ainda meu conhecimento técnico, porque eu acho que eu ainda não sou boa o suficiente, eu vou tentar o caminho do que eu sei que eu já sou boa. Que era vender. Vender coisas, né, aleatórias. E a minha loja era muito bem montada, assim, era muito bem estruturada. Sim. E aí entrou a pandemia, continuei. Em 2021, quando chamaram para voltar, eu falei, agora é a hora de voar. E aí, em 2021, eu determinei para mim que eu ia mudar de vida. Porque eu criei coragem para não ter mais medo, sabe? E eu queria uma vida diferente. E aí eu comecei a treinar, porque eu me acabei na pandemia. Acho que a maioria, né? Se acabou, comer errado, enfim. E esse foi um fator também que a minha vida inteira eu vivi em efeito sanfona. E isso também me deixava mais para baixo ainda. Enfim, E hoje você atua como consultora. Hoje você advogada, no contencioso e no consultivo, sim. Você não voltaria, você voltaria para uma carreira executiva, aquela carreira que você tinha vontade de ser o jurídico de uma grande empresa? Depende. Depende muito da proposta, depende do cenário, depende do ambiente, porque hoje eu tenho muito mais percepção, eu tenho muito mais visão e consciência de onde eu estou, né? Antes parecia que eu era um pouco cega do que eu estava, justamente o medo, né? A gente costuma falar que o medo cega a gente às vezes, e era isso mesmo. Eu não tinha percepção de coisas básicas que eu poderia mudar, e eu mudei. E hoje em dia eu analiso isso com muito mais tranquilidade. E como que você quebrou o paradigma da OAB? É difícil dizer. Acho que foi por essa determinância. Fala, não, mas se eu quero mostrar meu conteúdo técnico, eu não vou ter autoridade o suficiente para... Eu entendia assim, né? Mesmo porque eu conheço pessoas também que dão consultoria de proteção de dados sem ser advogado e sem ter OAB ou é só bacharel. Mas eu entendia que eu precisava cumprir aquela missão em mim, sabe? Eu me formei em direito, eu preciso da minha OAB. Ainda que, sei lá, de repente, mais pra frente eu preste concurso e ela fique lá em stand-by. Mas eu quero isso, eu quero superar esse entrave na minha vida. Porque era um muro intransponível que era pra mim. Então, era um desafio que eu entendia que isso ia me abrir muitas portas. E abriu, realmente. Hoje, se fosse para você ser uma mentora de alguém... Já sou. Como Alguns. você...
Qual o conselho que você dá para essas pessoas que estão na inércia, que fazem um curso, fazem uma certificação, mas elas ficam ali paradas, esperando que alguma coisa aconteça por elas, né? Qual o conselho que você daria para essas pessoas? Entenda-se como único e um ser capaz de alcançar coisas que, de repente, quem veio antes de você não alcançou. Mas isso não é demérito para quem veio antes de você e não conseguiu. E também não é uma traição da sua parte. Porque a dependência emocional faz isso com a gente, né? A gente, às vezes, não avança por achar errado a gente alcançar coisas que quem veio antes da gente não alcançou. O que você quer dizer com quem veio antes de você? Antepassados, pais, Família. mães, avós, irmãos. Às vezes é uma coisa invisível que a gente não enxerga e que faz a gente se sentir comparado o tempo todo, mas isso vem do nosso próprio inconsciente. E eu uso muito essa questão da mentalidade para usar com os meus mentorados, né? Com os meus clientes, porque o fato de você querer não quer dizer que você vai alcançar, mas se você tiver um plano e se você fizer com que a sua mentalidade combine com a postura que você quer adotar dali 1 ou 2 anos, vai dar certo. Que bacana. Se a gente fosse colocar os elementos que você hoje considera que são o pilar de um profissional de sucesso, né? Você falou do plano, a gente já falou do desejo antes, inclusive, né? O que você considera hoje que sustenta de pé e que faz essa pessoa continuar evoluindo na carreira? Quais os elementos que você imagina? Fortalecimento da autoestima diária, esporte. Falo isso porque o Kung Fu mudou minha vida. Eu sou atleta de Kung Fu. E estudo. Não é porque você estuda demais que você fala, ai, meu Deus, eu já estou um obeso intelectual, tenho que parar de estudar. Não, tem que estudar todo dia. Isso é muito importante. E o que funcionou para mim, Flávio, é gravar vídeos. Porque eu gravava vídeo ofertando meus produtos. Inclusive, tá aí uma coisa que eu sempre... Lógico, eu não sou um exemplo, mas eu trago as pessoas que são um exemplo. Eu sempre falo, as pessoas que se expõem, elas são vistas e elas têm muito mais oportunidades do que aquelas que não se expõem, né? E tá aí uma prova viva, você é uma prova viva de que isso é necessário. Muito. Né? Muito. Senão, as oportunidades não vão aparecer no seu LinkedIn ou no seu e-mail se você não se expôs, né? Sim. Você sabe que esse ano eu fiquei uns 4, 5 meses sem Instagram. E eu comecei a me dedicar basicamente ao LinkedIn. E foi de lá que os meus melhores clientes vieram. Mas você usa o LinkedIn hoje para você uma ferramenta? Sim, porque a informação que eu coloco lá, muita gente se identifica. Porque eu não coloco dicas, eu coloco orientações de vida prática. Né? E como eu te falei, nos bastidores, agora eu estou colocando informações de forma bilíngue, mas isso não é todo dia, eu coloco uma vez por semana. Então, o LinkedIn não é, como muitos pensam, uma rede em que as pessoas estão só procurando emprego. Não, estão lá também os empresários. Isso tudo depende de como você usa a sua rede social. E não ficar olhando o seu externo. Posicionamento. Isso influenciou demais para mim. Porque a partir do momento que eu determinei que eu não ia me comparar com mais ninguém, as coisas começaram a fluir. Porque eu tô olhando para mim, eu não tô olhando para o resto. Óbvio que olhar para o concorrente é importante para saber o que as pessoas estão demandando no mercado também. Mas o fato de você se conhecer cada vez mais e fazer o seu plano e seguir o seu plano e não olhar os apontamentos e falar, nossa, mas... sabe? Porque isso vai ter. É essencial. Hoje o LinkedIn é para você a sua principal ferramenta de captura de novos clientes? Ele é essencialmente o seu principal canal. E olha que eu nem tenho muitas conexões, hein? E você se dedica a ele... Qual é o tempo que você se dedica semanal ao LinkedIn? Eu faço um planejamento semanal dos posts que eu vou fazer. Isso é regra básica, né? Isso eu já fazia lá com a minha loja, de fazer um editorial de posts. Você transpôs o que você tinha na loja online para hoje o seu LinkedIn. Pra minha advocacia. É a sua loja. A loja da Mariana. Exato. A minha loja de advocacia,
Eu não vendo serviço, né? Eu vendo uma cultura que eu quero implantar. É a informação que eu quero dissipar para as pessoas do que eu estou vivendo na minha vida, do que eu acho que é correto. E eu quero achar as pessoas que também se identificam com isso. E acho. É interessante isso, porque muito provavelmente as pessoas só vão te procurar porque elas gostaram daquilo que você falou. Então, assim, você não vai ter uma briga para mudar a cultura, porque a pessoa está querendo aquela cultura, aquela filosofia que você está pregando, né? Exato. Então, te o fator de identificação. Te facilita no processo de venda. Mas nas outras mídias você sociais já qualificou também o teu cliente. assim. Sim. Né? Que bacana, Mariana. Vamos passar Obrigada. agora. Gostei muito da sua história. Eu quero trazer o Irineu, porque o Irineu eu acho que é uma outra persona que já foi formado por várias vezes por Wellington. E eu acho que para mim é um prazer ter todos vocês aqui reunidos para a gente poder unir professor e aluno. E quantos alunos, né, Wellington, querem ser um auditor, né? Querem atuar profissionalmente como auditor? Pode ser um auditor dentro da própria empresa, um auditor interno, mas fazem o curso e não exercem a profissão, não exercem aquele conhecimento que adquiriu, né? Você certamente passou por essa jornada toda muito semelhante à Mariana, né? Você sempre quis, e eu gostaria que você contasse como você começou, se você chegou onde você queria chegar, onde você quer chegar ainda, que você contasse um pouco da sua jornada, porque acho que muitas pessoas vão se identificar com a sua trajetória, Irineu. Bom, obrigado aí, Flávio, mais uma vez aí por essa oportunidade. E, bom, o Irineu, na verdade, foi sempre um profissional CLT e num determinado cenário eu tive que virar... Quantos anos de CLT? Eu tive, na verdade, uns 15 anos de CLT, tá? E aí surgiu uma oportunidade onde eu fui convidado para ser sócio de uma outra empresa, e só que eu não tinha voz ativa nessa empresa. Eu era sócio, mas como se eu fosse um funcionário. Então, embora sendo sócio, eu era um CLT. E a pandemia, gosto sempre de trazer isso, a pandemia trouxe uma coisa muito legal para mim. Essa sociedade se dissolveu e aí eu fui abrir a minha empresa. Só que quando eu comecei a abrir minha empresa, eu falei assim, eu não posso ficar refém dos meus clientes, né? Essa solução, eu fiquei com alguns clientes, e eu falei, preciso fazer alguma coisa nova, e foi em 2020, e aí eu comecei a estudar, e pintou LGPD. Eu falei, opa, LGPD pode ser uma coisa que pegue. E eu estudei LGPD, e enfim, LGPD no que... Deixa eu te perguntar, o que você fazia como CLT, essencialmente, antes de você LGPD cair na tua vida? Era suporte, trabalhava com profissional de tecnologia, suporte de infraestrutura. Tanto é que a empresa hoje tem clientes suporte de infraestrutura e eu também atuo como consultor, auditor. Né? Mas em 2020, quando nasceu a minha empresa, o que aconteceu? Eu não posso ficar só com suporte de infraestrutura, eu preciso desenvolver alguma coisa. E aí que pintou a LGPD. E aí que eu conheci a TI Exames, e aí que começou todo o nosso contato. E as coisas, né, com vocês lá, pintaram os cursos de 27 mil, de implementador, e aí auditor. Eu comecei, eu vou comentar aqui muito, uma pessoa que me inspirou muito como auditor foi o professor Anderson Santana. Sim. Ele... Inclusive está dando aula nesse momento. Isso, ele é uma pessoa que me inspirou assim muito. E eu falei assim, não, eu vou conseguir ser auditor. Tá? Eu sou uma pessoa muito persistente, chato, mas enfim, eu gosto de usar persistente. Então, eu falei, eu vou, né? Fiz os cursos, comecei a estudar, porque o curso ele vai te dar a formação te permite atuar como auditor. Mas você precisa conhecer mais a norma. E eu sou uma pessoa muito dinâmica e insistente. Então, eu comecei a procurar... organismos certificadores e me cadastrar, tinha uma vaga. Olha, eu não tenho experiência como auditor, mas eu tenho muito interesse. E surgiu a oportunidade de eu atuar como observador. E aí, uma oportunidade num organismo, numa outra consultoria, que aí atuava como auditor interno, né? Porque hoje eu atuo tanto como auditor interno como auditor para organismo certificador, né? Que é o auditor externo. E assim, eu fui
correndo atrás, tá? A sua primeira auditoria já foi dentro de um organismo ou você começou como um auditor interno? Não. A sua primeira, de fato, auditoria? Foi como um organismo externo. Que incrível, porque isso não é comum. É bem difícil esse caminho. Eu sei que é o caminho que muitas pessoas querem, né? Trabalhar no organismo de certificação, porque isso dá uma certa autoridade, dá um conhecimento, né? E uma responsabilidade. Uma responsabilidade, né? Eu gosto sempre de colocar que o auditor, assim, tá todo mundo olhando para o auditor aqui. Auditor. Então, assim, você tem que exercer com muita responsabilidade aquilo que você está executando, né? E não é fácil, né? E o que você consideraria que foi o fator para que algum organismo te aceitasse? O que você considera que... O que eles viram no Irineu? Bom, eu vou dar uma chance para o Irineu. Por que o Irineu mereceu essa chance? Acho que assim, a minha visão, porque eu insisti tanto e acho que eu consegui demonstrar nos meus contatos, na primeira prova, sabe? Todos esse processo de qualificação. Sim. Não, puxa, eu acho que essa pessoa quer mesmo. Né? Eu posso considerar que a minha insistência, porque as oportunidades de atuar como auditor interno nasceram de eu estar no processo de homologação do externo. Que porque hoje você vende esse serviço de auditoria interna de primeira parte, né? Para empresas que não têm o seu próprio auditor, você oferece esse serviço para o mercado. Isso. E também atuo para outras empresas, né? Então, eu vejo, na verdade, que precisa se planejar bastante financeiramente também, porque para que você seja homologado como auditor externo, você precisa passar por uma bateria de auditorias como observador. Sim. E nesse momento você não é remunerado. E você Quanto tempo leva mais ou menos para você conseguir essa qualificação, que você fica no processo de observação? São algumas 1000 horas, não por aí, mas dezenas de horas vão ser mais otimistas. No organismo certificador que eu atuo, foram 10 HDs, tá? Como observador, sem remuneração nenhuma. Né? Mas isso já fica claro desde o começo. Tá? Por isso que é importante, né, o que eu quero trazer para aquelas pessoas que querem galgar, é que se planeje financeiramente, porque foram 10 dias que eu trabalhei e não fui remunerado por isso. A quantidade de tempo eu passei mais ou menos entre a primeira auditoria e até ser homologado e contratado pelo organismo certificador foi quase 1 ano. E você teve que viajar nesse processo? Ou elas foram todas aqui? Todos remotas. Ah, remota. Todas as auditorias de observação eram remotas. Você colocou um termo HD, explica pro pessoal o que é HD. Desculpa. O HD são hora homem, então é o tempo, uma auditoria pode ter 1 dia, 2 dias, dependendo né, tem toda uma regra. Então, nesse organismo que eu presto serviço hoje, né, foram 10 horas homens, foram 10 dias em auditorias diferentes. 80 horas. Oi? 80 horas. Isso. Entendeu? Mas é muito gratificante, porque cada auditoria que você faz, você aprende muito. Sim, porque você aprende sobre o negócio, né? Isso. E você acaba vendo aquele controle, aquele cenário feito de diversas vezes. De formas diferentes. E você tem que ter o mindset e falar assim, não tem que ser só do jeito que eu sei ou do jeito que eu vi lá. Não. Eu tenho que abrir a mente. Então, um outro comentário aí, né, é que precisa continuar estudando assim muito, porque você vai ter temas que você não tem grandes familiaridades e que você vai auditar. Negócios. Então, você precisa ter uma mente assim bem aberta para isso e eu acho que o que me facilitou que eu sou uma pessoa assim bem mente aberta. Óbvio, muito medo, né? Óbvio, né? Restrições, mas assim, né? O próprio comentário da Mariana, nossa, mas será que eu vou ser capaz? Não, vou tentar, por que não? Né? E uma outra coisa que me despertou é que assistindo uma live, comentando sobre auditoria, uma auditora que estava lá disse assim, olha, você tem que fazer auditoria com medo.
Então isso ficou dentro de mim. Eu falei, poxa, não sou só eu que tenho medo. Né? Sim. Já era uma auditora, né, que estava nessa live, já era auditora há tempos. Eu falei, mas pô, se ela falou isso e ela começou assim, eu também, né? Uhum. Então uma coisa que mexeu com o meu brilho, vamos dizer assim. O Irineu, se hoje você fosse professor e você fosse dar aula para o Irineu há 5 anos atrás, que queria ser auditor, o que você, como professor, diria para o Irineu de 5 anos atrás? Ó, se você tiver um objetivo, estruture e continue. Não se pegue que você planejou para ser auditor em 1 ano e não deu certo. Continua, porque a vida ela tem muitas coisas acontecendo e às vezes a gente não consegue entender por que não deu certo naquele momento. Entendeu? Por que eu comecei? Às vezes eu fico refletindo, por que eu comecei com LGPD e depois, na verdade, fui, né, me interessou tanto a auditoria, né? Sim. Então, eu acho assim, que você traçar um objetivo, ser persistente e não se apegar se você não conseguir, se você não tiver a conquista naquele período que você planejou. Continua, persistência, muita persistência. Que maravilha. E sabe o que eu percebo? A mesma persistência está aqui e está ali, né? Sim. Igualmente, né? A gente vê muitas pessoas, às vezes, compram um curso, compram uma certificação e esperam que as coisas aconteçam, assim como a gente, às vezes, espera ficar magro comprando um comprimido, né? A gente gosta de comprar as coisas, né? E não conquistar as coisas. E vocês conquistaram o local, as coisas que vocês conseguiram, né? Então, acho que isso fica como lição. Nem sempre a gente consegue comprar. Muitas vezes a gente vai ter que conquistar. A gente, como professor, né, Wellington, a gente pode fazer uma parte para o aluno, a gente pode transmitir o conhecimento, mas o sucesso vai depender dessa persistência, dessa fome, né, Wellington? A gente só vai até a metade da ponte, a outra parte ele tem que cruzar sozinho, né? Acho que a persistência que vocês mostraram é tanto quanto resiliência, né? Também. Porque você vai receber não, todos nós recebemos, você vai se frustrar com o resultado que você entregou em função da receptividade do outro lado, e isso faz parte, né? E faz parte. E quando essa resiliência amarrada à persistência está, né, arraigado, né, é aquele cenário, né? Por exemplo, vocês, né, na relação que a gente tem, vocês evitaram sempre que nós trocamos experiências, né? Vocês falaram assim, pô, Wellington, me dá um template. Sabe esse tipo de coisa? Vocês nunca quiseram nada pronto. Vocês sempre vieram no foco, né? Como construir isso a partir de um modelo que é diferente do que você pegar um template. Não. Me ensina, me dá um modelo e a partir daqui vamos entender o porquê desse modelo nesse contexto e a nossa função, né, Flávio? Sim. É a nossa função da TI Exames. É ensinar a pensar, porque usar o template por si só, você vai perceber que não vai funcionar em todas as empresas, né? O próprio Irineu acabou de comentar que um controle pode ser implementado de diversas formas. Então, vai adiantar dar um template pronto. Você tem que ter essa construção. E essa construção depende da experiência, porque a gente não consegue em sala de aula... Dos nãos. Né? Não consegue mostrar todas as possibilidades. É impossível. Você tem que viver, né? E é na experiência que a gente ganha a confiança. Exato. Que a Mariana conseguiu ter. Se você não experimentar, né? E você usou um projeto piloto, que foi a sua loja, acho que a sua loja foi o grande propulsor na sua vida, né? E assumir a responsabilidade, né? Tomar a responsabilidade de ser adulto mesmo e falar, não, se eu quero, eu vou atrás. E posso errar, né? E posso errar e tá tudo bem. O resultado depende de você, né? É seu, né? Sim, exato, é só então, meu. E aí, aproveitando a onda dela, que ela comentou muito do LinkedIn, né? E o profissional ainda não entendeu que o LinkedIn é a rede social profissional. Ponto. Do nosso foco é lá. Para se posicionar. Para se posicionar e você aparecer. se destacar. Então,
brincando aqui a analogia do template, né? Surgiu agora, né? Quando você quer template, você vai pro Instagram. Joga template no Instagram. Quando você quer mostrar um modelo estruturado, vem pro LinkedIn. Eu acho que é isso. Quando você quer dar pílulas do seu conhecimento. Porque o que mais tem hoje em dia no LinkedIn, acho que na rede de vocês também deve aparecer muito, é gente postando certificado todo santo dia. E aí a pessoa não fala que é certificado, é certificação. Era sobre isso que eu queria... deturpando sobre o isso que eu queria falar, né? Eu acho que a gente precisa fazer com que as pessoas saiam desse estágio inicial, que é um estágio muito amador no uso do LinkedIn. Demais. Né? E passam a utilizar o LinkedIn como uma ferramenta para se promover, atuar profissionalmente. Saiam do estágio aluno, né? Você precisa sair do estágio aluno, do estágio de só... E assumir o profissional. Lógico, eu, como tenho anos, adoro que vocês fiquem publicando o certificado, marcando o Hélio. Interessante. Claro, ajuda no marketing. Engajamento também, né? Mas eu sei que eu preciso fazer com que esse aluno vá para um próximo estágio, porque se ele não for para o próximo estágio, ele não vai estar pronto para outros cursos que vão ser mais desafiadores. Exato, né? Mesmo porque o curso que você deu e que ele pegou e publicou o certificado e ele não mostrou o resultado daquilo, virou ilusão. Sim. E aí eu preciso entender aquilo como ponto de venda da Mariana. Exato, e aí não tem repertório para você mostrar para os outros, falar, esse é que nem eu me formei de DPO forense na TI Exames. Maravilhoso, porque a partir desse momento também outras pessoas começaram a me entender e falar assim, olha, ela investiga, ela acha coisas, ela anonimiza coisas, ela pode me ajudar. Sim. E não podemos esquecer que o que vai tirar alguém da zona de conforto não é o certificado, é o que vocês conquistaram, né? Quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar ou no seu lugar e vão se sentir desconfortáveis depois de assistir essa gravação, né? Provocaçãozinha. É isso aí. Cutucadinha. Exatamente. Um dia nós se sentimos assim por alguém. Eu me sentia demais. Meu Deus, eu trouxe ele fez o mesmo caso curso. aqui, né? Quando essa auditora diz que faça a primeira auditoria com medo, eu falei, opa, então, né, ela me provocou, né? Como que tirou, mexeu no meu brilho, pô, se ela, que é auditora já há tanto tempo, fez, né, conseguiu, eu digo assim, ela fez com... Por que eu não posso fazer? E você se sentiu pertencente também. Fala, exato. não é só eu, né? E não podemos esquecer que a gente só consegue ter resultados diferentes fazendo algo diferente, né? Se a gente fizer as mesmas coisas, a gente não vai ter. Só fazer curso não vai ter o resultado que você quer. Existe algo que você tem que fazer que não está no curso, né? É importante assumir a sua responsabilidade, né? Para chegar onde você quer alcançar. Olha, espetacular essa conversa. Eu acho que ela vai... Eu quero compartilhar hoje mesmo, né? Com os alunos que estão completando o curso de auditor. Hoje mesmo, né? Na aula do professor Anderson, eu quero compartilhar porque acho que a história de vocês... Maravilhosa. É espetacular. Quero ter outros alunos aqui junto para poder compartilhar. Porque é isso que vai fazer com que as pessoas se movam. Não é promover um curso, é promover pessoas que estão dando certo. É isso que a gente quer. É promover a transformação que a gente pode causar, a transformação. Né? É isso que a gente quer. Sim. Obrigado, Mariana. Obrigada a você. Obrigado, Irineu. E obrigado, professor Wellington, por ajudar na trajetória desses alunos. Com certeza. Obrigado. Obrigado a todos. Até breve. Até. Obrigado. Até mais.